Muito bom dia para você ligado na Rádio Futebol Clube. Está no ar o Breakfast News. Libertadores da América, Liga Europa, Campeonato Brasileiro, tá tudo aqui para você. Goleada do Cruzeiro, drama do Vasco da Gama e 2 grandes jogos ontem na Europa. Vamos falar também de mais uma rodada do Campeonato Brasileiro de 2018. Então, você vem com a gente, muito bom dia. Hoje é sexta-feira, dia 27 de abril de 2018. Está no ar o Breakfast News, com muita informação, muita opinião para você que curte a Rádio Futebol Clube, você que é apaixonado por esportes e que aos poucos vai se ligando na nossa programação. Ontem um dia com Liga Europa, no período da tarde aqui no Brasil, noite para eles lá, e com Libertadores, né? Duas situações bem diferentes ontem. O Cruzeiro atropelando 7-0, né, na Universidade de Chile, e o Vasco empatando 1-1 e praticamente dando adeus à Libertadores. Talvez aí o Vasco ficando em terceiro, ele consiga uma vaga na Liga Europa. Bom dia, Zé Boquinha, tudo bem? Tudo bem. O Cruzeiro, não surpresa, né, mas ganhar de 7-0 numa Libertadores é muito bom para um time que ainda não tinha entrosado no campeonato, né? O Cruzeiro até agora vinha mal na Libertadores, Campeonato Brasileiro também oscilando, o Mano Menezes meio criticado, e de repente você descola um 7-0, né? Você pega, como diria lá na minha terra, pega uma vaca atolada e passa por cima. Foi um jogo muito fácil, né? Mas é claro que as 2 expulsões do time chileno ajudaram, né? Uma no primeiro tempo e a outra no segundo, com um a mais, o Cruzeiro já estava deitando e rolando. Quando a Laú perdeu o segundo jogador, então aí realmente abriu a porteira, como a gente fala no interior, né, Zé? Aí foi o Cruzeiro decidiu de quanto ele queria ganhar, né? De 4, de 5, de 6, acabou ganhando de 7. Mas o Cruzeiro fez a parte dele, né? As 2 expulsões foram justas, jogadores que já haviam tomado amarelo aí repetiram, fizeram uma falta para outro amarelo e o juizão botou para fora, fez a parte dele e aí foi o chamado atropelamento do Cruzeiro. E ontem, Zé Boquinha, é claro, o Mano Menezes estava feliz da vida. Traçamos uma estratégia pensando em fazer os 4 pontos, no mínimo os 4 pontos nos 2 confrontos. E hoje iniciamos muito bem, a equipe bem posicionada, apertando um time que é difícil de apertar, que toca muito bem a bola, pressionamos na frente, roubamos bola na frente. O fato de termos feito isso, né, nos deu uma vantagem inicial de 2-0, que abriu uma tranquilidade para o time, para o torcedor que veio no estádio, né, que acreditou na gente. E a vitória nos deixa muito felizes por ter nos colocado de novo na disputa. E quando o Mano fala, Zé, o torcedor que acreditou na gente, ele mandou um recado. Porque na semana passada, eu não sei exatamente qual repórter que estava lá na cidade de Santiago, no Chile, né? E o Cruzeiro empatou 0-0 com a Laú e tal, estava só com 2 pontos, numa situação difícil, aquela coisa toda. Aí o repórter falou pro Mano assim, não, olha, mano, é o seguinte, porque na semana que vem, se o Cruzeiro perder, aí ele corre o risco de pela primeira vez numa Libertadores, ficar fora na primeira fase. O Mano falou assim, mas espera aí, a gente não perdeu. O jogo não foi ainda. Não, mas se perder, ele falou, eu não vou responder sob hipótese. Não, senhor, nós não vamos perder, e essa pergunta não cabe, eu não vou responder essa pergunta. Não, mas não sei o que. Ele falou, não vou responder. Se o Cruzeiro perder a semana que vem, aí você me pergunta de novo, tá bom? Ao melhor estilo Mano Menezes e Zé Boquinha. Você já ouviu algum técnico fazer assim com o repórter, Zé Boquinha? Já, viu? Já, né? A pergunta futura não existe, né? O se não existe, né? Se perder. Quando perder, a gente vai falar se perdeu, né? Eu vou te contar, tem repórter que
É um poeta quando fica calado, né? Parece aquele repórter que chega para um técnico de basquete que ganhou o jogo de 20, 30 pontos e fala assim, mas você perdeu o primeiro tempo, né, Zé Boquinha? Eu tive um desses, cara, meu Deus do céu. O time arrebentava com o jogo. Não, mas peraí, o senhor perdeu o primeiro tempo, tá bom. Quando o basquete for só o primeiro tempo, a gente arma o time de outro jeito, né, Zé Boquinha? Por aí. São perguntas que o cara tem dó, né, também, né? Você tá numa fase meio complicada. E o pessoal gosta de botar fogo, né? Aí o técnico responde atravessado, o técnico é mal educado, né? O grande problema nessa relação, repórter, comentarista, técnico, é o cara não sentar do lado de lá, né? O cara não, quando for fazer uma pergunta, não imaginar que ele poderia ser o técnico, né? Numa situação complicada. Não que você não possa fazer uma pergunta, mas tem que ser pergunta objetiva, tem que ser pergunta... Como é que vai ser? Como é que você vai fazer para ganhar da Universidade do Chile? Você está confiante? O seu time você deu uma melhorada nos últimos dias? Você tem alguma estratégia diferente? Enfim, é um jogo decisivo, é um jogo importante. Como é que você está vendo isso? Esse tipo de pergunta, né? Agora, se perder, tem dó, né? Aí não dá. Já projetando, vai ser a maior desastre da história do clube, que nunca caiu fora na primeira fase. Então, mas peraí, cara, não acabou a primeira fase ainda. Ainda temos 3 jogos pela frente, né? Então é isso aqui, ó, Zé. O Vilches foi expulso aos 46, ainda do primeiro tempo, né? E o Echeverria a 4 minutos do segundo tempo. Os dois já haviam tomado amarelo, né? E por cometerem outras faltas que mereciam cartão, levaram o vermelho. E aí o Cruzeiro teve, evidentemente, o seu caminho facilitado. Só lembrando que quando o Vilches foi expulso, né, já estava 3-0 para o Cruzeiro. Então, o Cruzeiro já... É o que eu ia dizer, né? As expulsões não pesaram em nada, porque o jogo já estava liquidado. O Cruzeiro acertou uma partida redondinha e a Universidade de Chile veio cumprir tabela. Um time que não ameaçou em momento nenhum. No primeiro tempo, Thiago Neves aos 10, Rafinha aos 18... e o Sassá aos 44, né, fizeram os gols do Cruzeiro. Aí no segundo tempo teve mais um gol do Thiago Neves, um do Arrascaeta e um do Rafael Sobis, completando 7 para o Cruzeiro, 0 para a Universidade de Chile. Agora o Cruzeiro volta a respirar no grupo, tem possibilidades de ficar pelo menos com a segunda vaga, porque a primeira me parece, né, que vai ser mesmo do Racing, o Racing da Argentina, que ontem conseguiu empatar com o Vasco da Gama em São Januário. O Racing já tem 8 pontos, o Cruzeiro chegou a 5. A Universidade de Chile, apesar da derrota, também tem 5 pontos e o Vasco é o último colocado com 2. E, evidentemente, se o Mano estava feliz, estava contente, estava alegre, o Zé Ricardo não poderia se sentir da mesma forma, né? Partida difícil, né? Um time bem qualificado da equipe do Racing. E depois com um jogador a menos ainda complicou um pouquinho mais, né? A gente já estava atrás no placar e com um jogador a menos. Mas acredito que nós temos ainda, apesar da dificuldade que ficou o grupo, nós temos as nossas possibilidades ainda, né, matemática, né? Então é isso que a gente pensa, descansar bastante para o próximo jogo, que já é o jogo da Libertadores, trabalhar em cima daquilo que a gente pode melhorar, mas acreditar e sem dúvida alguma, até quando tivermos possibilidade, a gente vai lutar. Bom, situação oposta do Vasco, né, Zé? O Cruzeiro, se ele teve a missão facilitada por expulsões do time adversário, o Vasco, ao contrário, né? Já perdia por 1-0, um gol do Lautaro Martinez no primeiro tempo, aos 32, aí no segundo tempo, aos 15 minutos, né? Um pouco menos até do que 13 minutos do segundo tempo, o De Sábato, o argentino que joga no Cruzeiro, que já havia tomado amarelo, também fez uma falta para amarelo, e aí o Vasco ficou com 1 a menos, e mesmo com 1 a menos, conseguiu aos 36 do segundo tempo o gol de empate com o Wagner, mas com 2 pontinhos só, vai ser difícil até brigar pela Sul-Americana, né, Zé Boquinha? O Vasco tem
tem que se concentrar no Campeonato Brasileiro, nós já falamos disso. Não tem um elenco assim para disputar 2 campeonatos difíceis. E eu acho que cair fora da Libertadores é até uma boa para o Vasco. O Vasco não vai chegar longe na Libertadores, ainda que consiga, por um milagre, passar. Falta de elenco é complicado. No Libertadores e Campeonato Brasileiro é muito puxado. O Campeonato Brasileiro é uma maratona, a Libertadores são jogos difíceis. E o Vasco tem que começar a pensar no brasileiro para fazer uma boa campanha, para não correr risco. Eu acho que o trabalho tem que ser por aí. O Vasco já chegou longe demais. O Zé Ricardo faz um ótimo trabalho. Não tem grandes jogadores, tem que se virar com o que tem. E o Vascão está indo bem, vai bem no Campeonato Brasileiro, vai se virando e deixa a Libertadores de lado. E o Vasco pelo menos vai conseguir dar uma aliviada nos cofres, né? O Vasco, exemplo da maioria dos clubes, né, no Brasil, está super endividado e conseguiu uma boa negociação, né, pelo atacante Paulinho, vendeu o jogador por cerca de 85 milhões de reais, né? E aí para o Bayer Leverkusen. E aí o Vasco vai poder quitar aí salários atrasados, né, de funcionários, tem uma dívida com a Receita Federal em torno de 26 milhões de reais, tem um empréstimo que ele fez com o empresário Carlos Leite de 10 milhões, que é o mesmo empresário do Paulinho no início do ano, enfim. Não é um dinheiro que vai resolver todos os problemas, mas já dá um alívio, né, Zé Boquinha? Sem dúvida nenhuma, né? E para receber esse dinheiro tem que pagar a Receita Federal, senão você não recebe, né? Tem isso. Pequeno fala, detalhe, tá aqui né? O cheque, espera, segura esse cheque que tá chegando outro cheque aqui. Pequeno detalhe, tem que pagar a Receita Federal. Você tem que estar em dia com os órgãos federais para poder entrar o dinheiro de fora do país, né? Então, quando entrar, já vai entrar quase pela metade, mas não deixa de ser uma bela de uma transação, hein, cara? Esse Paulinho apareceu agora e já consegue um mercado desse sensacional, né? Ótimo negócio. Tem sido cada vez mais frequente, né, no futebol brasileiro, as grandes revelações, né, os jogadores rapidamente, através de bons empresários, né, os caras que têm influência lá na Europa, conseguem colocar os jogadores no exterior. Pra gente aqui, 20 milhões de euros, nossa, é um baita de um dinheiro, mas com certeza se o Paulinho vingar no futebol alemão, Zé, daqui umas 2 temporadas o cara está sendo vendido por 80, 90 milhões de euros, mas assim, fácil, né? Para Barcelona, Real Madrid, Manchester City, enfim, esses times que têm dinheiro. Né? Mas para a realidade do Brasil, pô, 85 milhões de reais, nossa, resolve muito problema. Vamos agora virar a página. Tem rodada do Campeonato Brasileiro nesse fim de semana. Começa amanhã a 3ª rodada do Brasileirão 2018. Jogo único amanhã, Botafogo e Grêmio, lá no Engenhão, no Rio de Janeiro, no estádio Newton Santos. Aí no domingo, Atlético Mineiro e Corinthians, lá no Independência. Esses jogos eu vou falar aqui todos às 4 da tarde. Atlético e Corinthians, Paraná e Sport, Fluminense e São Paulo, clássico de tricolores no Maracanã, Ceará e Flamengo, lá no Castelão, Bahia e Atlético Paranaense em Salvador, Palmeiras e Chapecoense na Arena do Verdão. Esse jogo ia ser na segunda, anteciparam para o domingo às 4 da tarde. E no domingo, às 7 da noite, também um grande clássico do futebol brasileiro, Internacional e Cruzeiro no Beira-Rio. Na segunda-feira, América Mineiro e Vitória, esse é o jogo das 8 da noite, lá no Independência. E uma partida dessa rodada, Zé Boquinha, foi adiada. Santos e Vasco da Gama só vão jogar no dia 16 de julho, ou seja, um dia depois da Copa do Mundo, às 8 da noite no Pacaembu. Então acaba a Copa no domingo e já na segunda-feira, Zé, tem Santos e Vasco da Gama no estádio do Pacaembu, né? O Santos também envolvido em Copa do Brasil, a mesma coisa com o Vasco da Gama, então esse jogo acabou sendo adiado. Vamos falar aqui um pouco do Palmeiras, né? O Verdão que recebe a Chapecoense e aquela história do dia a dia do futebol. Sai do inferno para o céu, sai do céu para o inferno rapidinho, né? Até o jogo com o Boca. O Palmeiras é assim, ó.
até a segunda final contra o Corinthians, era o melhor time do mundo, o Roger Machado era um gênio, tal, o elenco espetacular, o Lucas Lima era um bailarino em campo, o Dudu um atacante, né, maravilhoso. Aí perdeu o Campeonato Paulista em casa, empatou com o Boca em casa, e empatou com o Botafogo do Rio na primeira rodada do Brasileirão. Pronto, Palmeiras é uma porcaria, não é nada disso, o Roger Machado tem que ir embora, tem que trazer outro técnico, porque ele não está acertando o time, o Dudu é pipoqueiro, o Lucas Lima se esconde, aí ganhou do Boca e na Bombonera. Nossa, é o melhor time do mundo, enfim. Eu vou só colocar aqui a palavra do Dudu para o Zé Boquinha falar um pouco sobre os ânimos do Verdão. E o Dudu que de novo falou sobre o comportamento de alguns torcedores, né? A gente não pode falar que a torcida do Palmeiras está pegando o pé do Dudu. É sempre aquela meia dúzia que a gente conhece, né? E ele falou sobre isso, esse momento que ele vive com a torcida do Palmeiras. Sinceramente, eu não sei, né? Eu sempre que eu pus essa camisa, sempre joguei com muita vontade, com muita raça. Mas acho que nem lá no hotel nem foi alguns torcedores, foi um torcedor só que estava falando. Tenho certeza que o Palmeiras tem 17 milhões de torcedores. Tenho certeza que 16,5 gosta muito de mim. Será que é isso, Zé? De 17 milhões, pelo menos 16,5 gostam do Dudu? Cultura, né? Não tem jeito, né? De qualquer maneira. Zé, eu vou pedir para você responder de novo, que deu um pequeno corte no começo da sua fala. Pode falar agora de novo sobre o Dudu, Zé. Alô? Tem jeito, né? É uma coisa que eu falei já há algum tempo. O brasileiro não é esportista, ele gosta de vitória, né? Se vitória não vem, a coisa complica. Não é fácil, não. Mas é uma gangorra, né, Zé? Eu só acho assim, tudo bem que todos os times têm altos e baixos, né? Mas esse negócio de estereótipo, num dia que ganha o melhor do mundo e no outro dia é o pior do mundo, também não dá, né? Tem que ter ali um equilíbrio, né, Zé? Não é o melhor do mundo, mas também não é o pior do mundo. Todo time tem fases ruins, às vezes tem fase de adaptação, de jogador, de técnico, mas a torcida não quer saber, só quer saber de ganhar. E até pelo elenco que o Palmeiras montou, a gente só cobra também de quem tem para dar, né, Zé? Na verdade, o detalhe de Palmeiras é isso aí, né? Exige demais até. É um bom time, claro que é um bom time, mas não é nada assim também fora do normal, né? Tem um bom elenco, tem troca para tudo, você tem reservas à altura. Agora, você tem um adversário, você vai jogar contra alguém, você não joga sozinho. Então você tem que saber que o time adversário vem para ganhar também. E você tem que ter esse tipo de reação, de saber, entender como é que é a coisa. Agora, o negócio, Palmeiras vinha todo mundo falando, né? E também a imprensa contribui muito para isso, né? Palmeiras está 3 jogos sem ganhar. Aí ganhou do Internacional, ganhou do Boca Juniors, agora está a 5 jogos invictos. Então, a coisa que você falou muda de um dia para o outro, né? Lucas Lima jogou bem contra o Boca Juniors. Eu acho que ele jogou o jogo dele. Fez um gol, pronto, já virou o Lucas Lima de sempre. Agora o Lucas Lima sim. Aí fica aquela questão, né? Jogou porque a torcida pressionou, porque nós fomos lá xingar os caras. Meia dúzia de imbecil foi lá xingar o time do Palmeiras. Ou jogou porque deu certo, era a hora de jogar e encontrou um adversário também que não está lá essas coisas, né? Boca Juniors não atravessa uma boa fase. Enfim, tem um monte de coisa para você ver, né? A realidade é que o cara não entende que o jogo é jogado e o lambari é pescado. Você não vai ter grandes partidas sempre, você vai alternar. Vai depender do adversário, tipo de marcação. É esse tipo de coisa que o torcedor não consegue entender nunca, né? A gente analisou Real Madrid e Bayern de Munique, 2-1 Real Madrid. Que baita vitória, mas tomou um sufoco do Bayern o jogo inteiro. O Bayern criou 5, 6 situações de gol e não fez gol por incompetência até. E poderia ser um jogo aí de uns 4-2, 5-2 para o Bayern, igual foi o jogo anterior, né? Do Liverpool, que não seria nada estranho.
E daí o Bayern perdeu 2-1, botou a viola no saco e vai se preparar para tentar reverter a coisa em Madrid. Então é por aí, né? E essa mentalidade é tacanha e está cada vez pior, né? O duro é isso, né? Ela não melhora. Ela piora a cada dia, né? E vale para qualquer time também, né, Zé? Não é? Isso Claro, aí não é. claro. Isso não é exclusividade do Palmeiras, não. Os outros times acontece a mesma coisa. Tem hora que a torcida fala, o melhor do mundo, é uma maravilha. Aí não toma um gol no último minuto de um jogo, é uma porcaria, o técnico é burro, não sei o quê. Então é aquela coisa do passional, né? Tava falando do Santos. É o burro com sorte. É o burro com sorte, exatamente. Eu tava falando do Santos, que o jogo com o Vasco foi adiado. E o Santos, de novo, tá aí no noticiário com coisa ruim, né? Infelizmente, o garoto Diogo Vitor foi pego no doping, já tá afastado, aquela coisa toda. Ele já havia tido problemas anteriores, né, no Santos. E a gente tava torcendo muito para agora ele se reencontrar. Ele tem potencial para ser um grande jogador, mas infelizmente eu não vou julgar aqui, nem tenho competência e nem intenção de fazer isso, né? Tomara que ele prove a sua inocência. Mas só o fato de ter sido afastado tal já atrapalha, né, Zé? Um cara que estava tentando uma reafirmação no mundo do futebol, já havia tido chances anteriores, não aproveitou, aí voltou para o Santos. O Jair estava dando oportunidades para o menino e apareceu essa notícia triste aí para atrapalhar a carreira do rapaz, né? Olha, há muitos anos eu bato numa tecla, né? O jogador que está na categoria de base e vai subir para o time principal, é uma mudança drástica, né, de tudo, né, de responsabilidade, de comportamento, enfim. Você joga numa categoria de base, você está descontraído, você não tem a obrigação de ganhar, você está mais se divertindo. A hora que você é promovido, muda tudo. Você tem a obrigação de ser profissional, de jogar. Nesse momento é que os clubes tinham que ter um psicólogo de plantão, né? Nós teríamos que... Os clubes deveriam investir num psicólogo para justamente pegar esse garoto, o técnico falar psicólogo, o psicólogo fazer parte da comissão técnica, chegar para o cara e falar, olha, eu vou subir esse menino, Diogo, tal, para o time principal, pode dar uma chegada nele. E o cara ir lá ver o perfil do moleque, ver quais são os problemas dele, a origem do moleque, como é que é na casa dele, enfim, fazer o trabalho de psicólogo mesmo em cima dele, para que ele sinta alguém ali, ter uma proteção de alguém que está interessado nele, porque é muito frio, essa mudança é muito fria. Você pega o moleque e avisa ele, a partir de amanhã você vai começar a treinar com os profissionais. E fim de papo, ele que se vire. E às vezes ele não está preparado. Quantos casos desses a gente viu no futebol brasileiro? Quanta gente se queimou nessa passagem? Tem cara que não está nem aí, né? O moleque vai, opa, vou para o time principal, legal, é comigo mesmo, tal. Entra e arrebenta. Vinícius do Flamengo, o Gabriel Jesus, de repente apareceu no Palmeiras e arrebentou com o jogo. Mas tem muita gente, às vezes que a gente nem sabe, que fica no meio do caminho em função disso, né? De não estar estruturado, não ter uma estrutura psicológica, não ter, por exemplo, uma retaguarda em casa que o ajude com isso aí. Às vezes o moleque é órfão, às vezes o moleque é criado pela avó. Tem muito disso no futebol brasileiro, mas muito. É que a gente não consegue fazer uma estatística disso. Então eu sempre defendi essa presença do psicólogo num momento importante como esse, quando o cara vai ter que mudar completamente de vida, de postura, tudo. O cara tem que saber que ele tem que agora ser outro tipo de pessoa, ele vai ter que ser profissional. É isso aí, muito bem ponderado, colocado pelo Zé Boquinha. A CBF definiu as datas da fase de oitavas de final da Copa do Brasil. A gente já teve 2 jogos agora na quarta-feira, né? Em Salvador, no Barradão, Vitória 0, Corinthians 0. O jogo da volta do Corinthians vai ser dia 10 de maio, 7h30 da noite, na Arena Corinthians. O Goiás perdeu para o Grêmio por 2-0 na última quarta-feira, e o jogo da volta é dia 9 na Arena do Grêmio, 7h30 da noite. O Santos, que a gente está falando aqui, vai estrear na Copa do Brasil dia 10 de maio, 21h45 na Vila, contra o Luverdense, e o jogo da volta é dia 17 de maio, 7h15 da noite, lá no estádio de Passo das Emas. O Palmeiras estreia dia 9 contra o América Mineiro no Independência,
e no dia 7h30 da noite, dia 23 de maio, 21h45, o jogo da volta na Arena do Verdão. O time do Corinthians teve notícias ruins, Zé Boquinha, nas últimas horas, porque o Carille, que vinha promovendo aí praticamente um rodízio, né, no time, tirando 3 jogadores numa partida, 3 na outra, porque ele disse que não quer, né, priorizar nenhuma competição. Ele teve 2 baixas, né? Primeiro o René Júnior, que se machucou num treino e vai ter que fazer uma cirurgia no menisco. Não chega a ser aquela cirurgia de ligamento cruzado, felizmente não é isso, mas ele vai ficar mais ou menos uns 2, 3 meses fora da equipe corintiana. E o Ralf teve uma luxação no ombro esquerdo no jogo contra o Vitória, também vai ficar de 2 a 3 meses fora da equipe corintiana. Más notícias para o Carille, que já não tem um elenco assim tão grande, né, Zé? Péssimas notícias, né? Porque justamente numa posição importantíssima, né? Que é o meio de campo, que é o jogador Ralf, que é um jogador mais volantão, né? Primeiro volante, de dar combate. O René, que é um cara também que tem entrado bem no time, no segundo volante, que toca bem a bola, aparece na frente, chuta em gol. Esse menino também está tendo problema faz tempo, hein? Isso aí também precisa fazer um trabalho maior em cima dele, porque não é de agora. Ele não se firmou em nenhum time que passou com problemas de contusão. E não foi bem, não. A contusão do Ralf é a pior, né? Porque luxação de ombro é um negócio complicado mesmo, só tendo que operar, recuperação mais difícil. Menisco hoje é uma operação simplíssima e é como tratar uma cárie de um dente, né? Em 15 dias, no máximo, você já está correndo e tentando voltar em forma. É muito fácil. É um furinho aqui, um furinho ali, e você suga o menisco. No meu tempo, o cara fazia um beiço no joelho para tirar o menisco. Eu fiz 2 cirurgias de menisco. Se você olhar para o meu joelho, tem uma cicatriz de um palmo aqui. Tive que operar as 2 vezes o mesmo menisco. Já viu isso? Eu sou recordista. Primeira cirurgia, o cara tirou metade só, depois tive que abrir de novo para tirar. Eita, como muda, né? Sem dúvida. E por conta de Copa do Brasil, Zé, o clássico entre Corinthians e Palmeiras, que estava marcado para o dia 12 de maio, um sábado, às 7 da noite em Itaquera, passou para domingo, 4 da tarde também em Itaquera. Foi até bom, né, Zé? Porque dia de clássico é domingo, 4 da tarde, não sábado, 7 da noite, né, Zé Boquinha? Vamos combinar, né? Sábado, 7 da noite, Itaquera é terrível, né? Acaba o fim de semana de qualquer um, né? Sábado é o dia do cara sair pra balada e tal. Domingo é o dia de ir ao jogo de futebol. É tipo de coisa também que o futebol brasileiro tem que é irritante, né? Essas invenções, né? Isso aí tem que acabar, não tem a menor dúvida. Bom, e o Corinthians, quando voltou, né, lá de Salvador, o jogador que acabou atendendo a imprensa, muito simpático por sinal, né, foi o Ciri Clay, né, falando aí dessa fase do Corinthians, falando do time, do Carille. Vamos ouvir o Ciri Clay. O time é muito concentrado, né, no que faz dentro de campo, com o Carille falando o tempo todo. Nós treina pouco porque muitos jogos, sabe, o calendário brasileiro é desse jeito, mas nós sabemos o que tem que fazer dentro de campo. Ele falou pouco, mas ele disse 2 coisas interessantes. É um time concentrado dentro do campo, mas que treina pouco por causa do calendário. Como que é isso, Zé? Como que o técnico resolve o posicionamento de um time, novas jogadas, tal, só com conversa? Porque, ultimamente, o Carille não tem tido tempo para armar muita coisa, não, né? Novas jogadas é difícil de você ver no futebol brasileiro, né? Não tem essa tendência de treinar coisas novas, né? Você trabalha a pré-temporada, tudo aquilo que você precisa fazer, e depois você vai dando uma pincelada aqui, uma arrumadinha ali. É claro que de um jogo para outro, dependendo do adversário, você muda um pouco a postura, alguma coisa a mais, você vai cuidar de uma bola aérea, não tem muito, né? O futebol não tem muita perspectiva assim em termos táticos. A defesa do Corinthians, que é o forte, eu acredito que esse pouco treino,
é sempre para ajustar mais a defesa. E às vezes o posicionamento de um jogador que vai entrar, se contundir você vai ter que usar um jogador da reserva, perder um pouco mais tempo com esse jogador. E um treino de meia hora resolve isso, né? Um time que está arrumado, em meia hora você consegue incrementar alguma coisa a mais nesse time disciplinado taticamente como é o Corinthians. E isso é importante, cada jogador que vem já vem com essa mentalidade pronta, né? Ele sabe que ele tem que entrar no time, ele não precisa jogar bem, acabar com o jogo, ele tem que fazer o dele. Bom, eu sei que quando perder a bola eu vou ter que voltar aqui, correr aqui e marcar por aqui. Então eu tenho que pensar nisso e é claro que o Carille treina isso. Então é um time fácil de estruturar de um dia para o outro. Bom, e o Sid Clay, ele veio por empréstimo, né? O passe dele está estipulado em quase 13 milhões de reais, né? São 12 milhões e 800 mil reais. Dizem já que o Mônaco e o Bordeaux da França já sondam a possibilidade de contratar esse jogador. Ele pertence ao Atlético Paranaense, né? Então ele tem contrato com o Corinthians até o final de 2018. Vamos ver se depois desse período o Corinthians irá desembolsar o dinheiro para contratar em definitivo o Sid Clay. Você acha que ele vale isso, Zé? Vale pagar 13 milhões de reais pelo Sid Clay? Eu acho que ele vai se valorizar no Corinthians para ter esse dinheiro. Hoje, da vinda dele, não valeria isso, não. Valeria metade disso. Mas pelo que ele está jogando no Corinthians, ele vai ser um investimento muito bom. Muito bem, agora nós vamos virar a página. E agora nós vamos falar sobre o futebol internacional. Ontem começou a fase semifinal da Liga Europa e com 2 grandes jogos, um jogo inclusive absolutamente dramático, né, que foi o jogo do Arsenal, e daqui a pouco eu vou contar por que o jogo foi dramático, né? E tivemos, o Arsenal empatou em casa com o Atlético de Madrid por 1-1, e na França, né, com uma belíssima ajuda da arbitragem, o Olympique de Marselha ganhou por 2-0 do Salzburg. Antes de eu começar a falar dos jogos de ontem e de também acionar o Zé Boquinha, deixa eu ver se o nosso Norberto Notari já nos ouve lá em Lisboa, em Portugal. Bom dia pra gente aqui, boa tarde pra você aí, Notari. Bom dia, Lima, bom dia para você, para os nossos amigos ouvintes da Rádio Futebol Clube. Então tá bom. Você acompanhou os jogos de ontem aí, Notari? Do Atlético de Madrid contra o Arsenal? Sim, principalmente Atlético de Madrid e o Arsenal e Atlético de Madrid. Foi um super jogo, tá? Até quem não acompanha muito a Liga Europa, né, que tem aquela coisa, né, acompanha a Champions League e tal, o pessoal está comentando bastante de Arsenal e Atlético de Madrid aqui, que foi um jogaço. Foi mesmo, foi um grande jogo. Antes da gente falar desse jogo, que foi o principal, na partida de Marselha, olha, o Salzburg é um time chato, rapaz. Ele perdeu de 2-0, mas deu trabalho para o Olympique, fez o goleiro Johan Pelé. Você gosta de um goleiro que tem o sobrenome de Pelé, Zé Boquinha? O goleiro do Olympique chama Johan Pelé. Vamos chamar ele de Pele, né? Vamos mudar, né? Pelé só teve um, pelo amor de Deus. Não mudem. Então, não, mas é que no caso é sobrenome. Aí não é nenhuma alusão ao Pelé, não, né? Porque foi assim, ó. Claro, o Olympique foi melhor, dominou o jogo. Mas o primeiro gol do Olympique, confesso até que eu não tinha percebido. O Fábio Salgueiro que viu. Cobrança de falta do Payet, a bola vai na segunda trave. Aí o Thauvin cabeceia e pareceu aquele gol do Jô contra o Vasco, né? Ele cabeceia para baixo, a bola vai escorrendo assim pelo peito dele, aí ele com a mão esquerda, que estava colada no corpo, ele dá um tapinha e empurra a bola pro gol. A arbitragem não viu. E tinha o tal do auxiliar ali, né? Na linha lateral do gol. E no segundo tempo, eu só não me lembro se já estava 2-0 para o Olympique ou se ainda estava 1-0. Mas de qualquer maneira,
teve um pênalti claríssimo pro Salzburgo. Aquela que o cara entra na área, dá um tapa. Você fala muito de direção da bola, né? O cara entra na área, dá um tapa na bola assim, a bola vai para frente, o jogador do Olympique vem e dá no meio do cara do Salzburgo, dentro da área, o juizão segue o jogo, bola nossa, sabe? Então, quer dizer, se o Salzburgo fizesse um gol ontem, perdesse 2-1, era diferente. Ele com 1-0 no jogo da volta, ele reverteria. Agora é aquela história, tem que fazer 2 para forçar a prorrogação, 3 para ganhar no tempo normal. Só vale lembrar o seguinte, contra a Lazio, o Salzburgo perdeu de 4-2 em Roma. Aí quando chegou lá no jogo da volta, terminou 0-0 o primeiro tempo. Começou o segundo tempo, a Lazio fez 1-0, aí eu virei pro Salgueiro, que a gente estava no plantão da Liga Europa, falei, acabou, já era pro Salzburgo, porque ele não vai fazer 4 gols nunca. Fez 4 gols lá em 25, 30 minutos. Então, não duvidem do Salzburgo, porque tudo pode acontecer. Agora o juizão deu uma força ontem. Você viu os lances, Notário, ou não? Do jogo do Olympique? Sim, Lima, eu confesso para você que eu concordo até na discussão do pênalti, mas no gol são detalhes que o juiz ali às vezes não consegue pegar mesmo, né? Eu não sei porque eu não sou um especialista, né, em arbitragem, assim, mas assim, tem coisas que eu vejo que eu falo assim, não é possível que o juiz consiga ver isso, né? E são detalhes que eu estava reparando, você falou, eu reparei você falando, assim, sabe? Agora, tem aquela situação, né, Lima? Que nem aqui o pessoal tem muito mais. Eu percebo que tem muito mais zelo com essa questão, né? Até aqui em Portugal já está sendo testado alguns outros mecanismos de arbitragem e tal, né? Aí tem o VAR, então, né? Aí tem o VAR, tem, né? Só que no Campeonato Português, né? Ah, tá. Uhum. E tá funcionando bem, Notário, o árbitro de vídeo? Sim. Já teve momentos que foram... Porque teve testes, teve um monte de coisa, né? Então, assim, eu acho que com o VAR, né, eu acho que a situação melhora um pouco em casos de muito detalhe, né? Você pode ver que nas manchetes dos jornais, que quando se falou do jogo, em nenhum momento foi questionado essa situação da arbitragem nesse jogo. Foi uma coisa que passou meio despercebido, viu? Não é uma polêmica muito grande. Olha, eu confesso também que eu não tinha visto, mas como eu tenho 2 excelentes comentaristas, o Zé Boquinha é outro que enxerga demais, né? Quando eu faço o jogo com ele, principalmente impedimentos, ele já fica levantando a mão aqui antes do Bandeira e tal. E ontem foi o Salgueiro, eu não tinha percebido mesmo. E ele me cutucou e falou assim, dá uma olhada no replay do gol. E aí, realmente, ele dá um empurrãozinho com a mão. Agora, Zé, eu pergunto para você, a gente ainda não tem aqui o tal do VAR, né, que é o Video Assistance Referee, né, o árbitro Assistant Referee, que é o assistente de vídeo da arbitragem. Mas e aqueles caras que ficam ali atrás do gol, servem para quê, Zé Boquinha? Além de viajar, ganhar diária, ficar em hotel bom, comer bem, para que serve aqueles caras que ficam ali atrás do gol, hein, Zé? Eu tenho a impressão que eles são que nem aqueles caras que pilota, que fica na pista com a bandeirinha para colocar o avião no lugar. Só serve para isso, né? Pra arrumar o jogo. Eu não vejo um cara desse aí interferir na arbitragem. Que coisa brava, né? Aqui no futebol brasileiro eles viram de costa, né? Quando acontece um lance. Não é comigo, não tô mais aqui. Não me comprometa. Eu não me lembro que o ano passado, no jogo do Campeonato Brasileiro, acho que Série B, que eu estava assistindo, a bola entrou meio metro no gol, o goleiro tirou e o juiz estava exatamente naquela posição, daquele lado da trave, a 2 metros do lance, quer dizer, ele estava olhando para o goleiro, a bola passou a linha do lado dele, na trave que ele estava olhando, e ficou por isso mesmo. Foi um jogo, eu acho que foi Bragantino, cara, eu não me lembro agora, um jogo assim... que você acaba assistindo porque não tem outra opção, não foi um grande jogo. Mas foi uma coisa assim absolutamente ridícula, né? E o cara não tomar uma posição.
De qualquer maneira, esse cara tem que fazer, né? A equipe, hoje fala-se em equipe da arbitragem, que é esse imbróglio que está acontecendo de Corinthians e Palmeiras, né? Que houve intervenção do quarto árbitro para colocar ordem nas coisas. Tem que definir isso de uma vez por todas. Você vai estar aqui, você vai apitar também, você é o juiz do jogo. Eu não quero saber, se acontecer um negócio desse, você nunca mais vai apitar, fazer uma coisa mais profissional. E agora, isso acontece, né? Não vamos esquecer da França classificando com gol de mão do Thierry Henry, né? Vergonhoso. Se lembra disso? Lembro. Foi contra a Irlanda. Em Saint-Denis. Nossa, então, foi um gol... Então não é só aqui que a coisa acontece, lá também, né? E são detalhes sutis, às vezes, que o juiz está mal colocado. A gente culpa muito, o juiz errou. Mas às vezes o juiz está na entrada da área, tem 5 caras na disputa da bola, o outro está na frente, coloca a mão na bola, ele não consegue ver, não tem como ver. É difícil ver. Então esse auxiliar é mais importante que ele nesse momento, é o cara que tem que tomar a decisão. A diferença, Notário, a diferença é que no caso do Maradona em 86 foi La Mano de Dios e do Thierry Henry foi La Main de Dieu. O resultado foi o mesmo, né, Notário? Bom, deixa eu falar desse jogo, então, do Arsenal com a equipe do Atlético de Madrid. Agora, Pode falar, agora eu Notário. queria até ver com o Zé Boquinha. Pode falar, Notário, complete. Alô? Não, porque eu acabei colocando o vídeo novamente de várias vezes para eu ver aqui enquanto a gente participava, porque eu não entendo muito dessa parte. O braço do jogador estava colado no corpo dele, né? Quando ele cabeceou para baixo. E na hora que ele cabeceou, a bola bateu na mão dele e entrou. Deu uma triscada, assim, no braço dele, entrou. Não foi uma empurrada, entendeu? Isso é motivo para você anular um gol, por exemplo? Aí cai na tal da interpretação, né, Zé Boquinha? Porque, embora o braço estivesse colado, se a bola não bate na mão dele, também não entra no gol, né? Eu não vejo interpretação, não. Eu vejo que houve o desvio no braço e o braço não pode participar da bola. O braço, a mão não pode participar, ainda que seja involuntário. Se toca no braço, como tocou, o gol tem que ser anulado, porque não faz parte do jogo, o braço e a mão. Só o goleiro pode usar. Isso é regra do futebol, né? Então, se o cara teve intenção ou não teve intenção, é um outro problema. Isso também serve quando há um pênalti dentro da área e que se fala que a bola está colada, o braço está colado no corpo ou não está colado. Aí é um outro tipo de interpretação. Agora, o gol não. O gol não pode ser validado. Porque tem aquela história também, né? Às vezes o cara pode até não ter a intenção, mas ele está atrapalhando a trajetória da bola. Foi o que aconteceu, por exemplo, né? No pênalti marcado para a Roma contra o Liverpool, né? Que o jogador tá caindo assim, mas ele está caindo com o braço aberto, né? A bola toca no braço dele e era uma bola que estava indo em direção ao gol, né? E aí o juiz vai lá e dá pênalti, embora, né, depois do jogo o Klopp tenha ficado muito bravo com a marcação daquele pênalti. E quem ficou bravo ontem, Zé Boquinha, que até eu fiquei surpreso, porque imagina, técnico argentino perder a compostura, ficar bravo, xingar juiz, não é costume, né, Zé? Os caras não são tranquilos de uma maneira geral? Hein, Zé Boquinha? Você que tem uma experiência vasta na Argentina. Eu acho que não, é tudo igual, cara. Eu sei, eu tô brincando. É que ontem foi assim, ó. Começou o jogo, né? Logo com 1 minuto, mais ou menos, o jogador do time do Simeone, do Atlético de Madrid, cometeu uma falta para cartão amarelo. Aí, evidentemente, o árbitro, né, foi lá e deu o cartão amarelo para ele. Evidentemente, o Versálico, um jogador croata, que ontem o Atlético de Madrid não pôde contar com o Juan Fran na lateral direita e entrou o tal do Versálico. Aí, logo com 1 minuto e meio, ele fez uma falta para cartão amarelo. Tomou amarelo, do senhor de Monsieur Clément Turpin, o árbitro francês. Aí,
7 minutos depois ele fez outra falta para cartão amarelo. As duas foram perfeitas. E jogador de futebol tem mania, mas é a primeira. Mas está no começo do jogo. Não existe isso. Se o cara fez falta para cartão, pode ser com 10 segundos, pode ser com 93 minutos. Ele tem que tomar o cartão. Aí o que o Arthur fez? Deu o segundo amarelo e expulsou o Versálico aos 9 minutos do primeiro tempo. Nossa, o Simeone levantou do banco. E na leitura labial, pra gente ficou muito fácil saber o que ele estava falando, né? Porque o palavrão em espanhol que ofende a mãe é igualzinho o palavrão em português. Só que em português você usa filho e em espanhol hijo, mas o complemento é o mesmo, né? E o Simeone fica ali na beira do campo. O juizão, expulsou o Simeone. Então, com 9 minutos do primeiro tempo, o Atlético de Madrid perdeu o Versálico e perdeu o técnico, que é a sua referência fora do campo, né? E o Arsenal já estava mandando na partida desde o começo. O Arsenal ontem ele amassou o Atlético de Madrid. Só que o Oblak, ontem era dia do goleiro, o Oblak ontem fechou o gol, fez pelo menos 3 defesas espetaculares, o goleiro esloveno do Atlético de Madrid, e aí ficou aquela história, né? O Arsenal batendo, parecia squash, a bola batia e voltava. Até que fez um gol no segundo tempo com o Lacazette, né, de cabeça, parecia que ia abrir a porteira, mas futebol é futebol e vice-versa, já diria o mestre Jardel, né? Num contra-ataque, numa jogada isolada, o Griezmann, né, foi lá e empatou 1-1. E aí o time do Atlético de Madrid saiu como, né, um time de heróis e tal. E o Simeone, eu não tenho a fala dele especificamente, mas eu tenho a declaração que ele deu para a imprensa escrita lá da Espanha. Ele falou assim, é difícil de comentar, vocês viram as imagens, o árbitro decidiu pela expulsão só porque eu protestei, resolveu me tirar, eu sou muito respeitoso. Eu vi. Você viu, né, o respeito que ele teve ontem, não viu não, Notari? Alô, Notari? Bom, Zé Boquinha, você chegou a ver as imagens do... Vi, tá bem alterado. É que o Notari está com um pouco de delay. Tá com um pouco de delay. Eu vou conectar você de novo, tá, Notari? Notari, eu vou conectar você de novo, porque a sua ligação está com um pouco de delay, está dificultando um pouquinho, tá? Eu vou conectar você de novo. Tá, Zé Boquinha, embora o Simeone tenha dito que ele foi respeitoso, não dá para você ser respeitoso xingando a mãe do árbitro na beira do campo, né, Zé? Por mais nervoso que você esteja, né? Que foi respeitoso como, né? Só o fato de reclamar, você não precisa nem xingar, né? Pode ser gritar com o juiz, já pode causar sua expulsão. Você está reclamando, você não precisa xingar. E ele foi assintoso. Você tá errando com o juiz. Você errou, presta atenção. Você só pode ser expulso, não precisa falar palavrão. E ficou com o dedão assim, Zé, lá de longe, com o dedo apontando pro árbitro. Aí não dá, né? Não tem. Esse detalhe de dar cartão amarelo na primeira bola, no primeiro minuto, é da regra, né? O cara não pode dar pontapé em momento nenhum do jogo. É querer aquela história. O cara deu pênalti aos 48, foi pênalti, tem que dar. Então não tem o que reclamar. É que, principalmente o Simeone, que é sul-americano, apesar de estar lá há tanto tempo, está acostumado a que aqui no Brasil a gente tem visto e reclamado, né? O nego dá um pontapé, o outro revida, com medo de jogo, aí o juiz vai lá, bate um papo, convida para uma cervejinha no boteco, aí acontece de novo, ele vai lá de novo, bate um papinho, e eu tenho falado muito isso, não tem conversa o juiz não é para conversar com o jogador. Foi criado o cartão amarelo e vermelho para acabar com conversa. E você sabe a história da criação do cartão. Sim. Na Copa do Mundo da Inglaterra de 66, o Ratinho, né, que era o grande líder da seleção argentina, foi expulso por reclamação. E o juiz era da cortina de ferro, quer dizer, o Ratinho não entendia nada que o cara falava e o cara também não entendia nada que o Ratinho falava. E expulsou porque ele estava falando com ele. Aí criou-se o cartão amarelo a partir da Copa de 70, para justamente não ter conversa. O cara vai falar com o juiz ou dar um pontapé, pum, cartão amarelo, fim de papo, não tem mais papo. E aqui no Brasil se perde muito tempo com isso, né? Conversando, o cara para o jogo, e até uma maneira de arbitrar para não
Mas a coisa tem que ser assim, deu pontapé, não interessa se começou o jogo, foi na primeira jogada ou foi na última. Cartão amarelo. Você tá me ouvindo bem agora, Notari? Eu tô ouvindo bem, Beleza, beleza. Tem que ver vocês aí. Não, agora está tudo certo. O delay foi embora. E só continuando o que disse aqui o Simeone, falou que esses jogadores são feras, são os heróis, tal, a torcida do Atlético sabe disso. E no final ele disse o seguinte: eu em nenhum momento achei que perderíamos o jogo. Defender é muito difícil, as pessoas não têm ideia do que é se defender. E para se defender... Aí ele usou um termo que ficou assim, tem que ter coragem, vamos dizer assim, para não falar bobagem aqui no ar, não foi isso exatamente que ele falou, mas tem que ter coragem, nós vamos necessitar disso mais do que nunca no jogo da volta. Tava bravo o Simeone ontem, hein, Notari? Tava bravo, ele ficou bem alterado e foi retirado. E aí, até na hora do gol, parecia, abraçaram ele, né? Como se fosse, calma, viu? Tudo vai dar certo. Né? Alguma coisa assim, né? Agora, eu achei um jogaço, viu? Eu achei um jogaço. Foi. E eu tenho uma coisa que eu costumo dizer, né? Aqui, para alguns amigos, já falei isso também, acho que até com vocês aí, numa participação que nós fizemos ao vivo. O Arsenal, eu acho que a participação do Arsène Wenger realmente que vai deixar a equipe após a temporada realmente já já está com prazo vencido, porque o time do Arsenal não deveria estar na posição que está na Premier League. Tem uma ótima equipe, na minha humilde opinião, entendeu? E obviamente o Atlético de Madrid também. Eu estou falando isso por quê? Porque o Arsenal jogou muito bem. E claro que aproveitou a expulsão do jogador no começo do jogo, aquela coisa toda. Só que ontem, o Oblak ontem ele foi excelente, não podia ter mais 90 minutos de jogo que nem entrar gol passar pelo Oblak nenhum outro gol. O Ospina também foi bem, mas foram poucas chances. A chance principal tornou o gol foi com o Griezmann, né? Foi. Mas o Lacazette jogando muito bem, Ozil jogando muito bem, Ramsey, Elbeck, o Monreal, o time do Arsenal é forte, é um time forte, não deveria estar na posição que está na Premier League. Eu concordo com você. Então vamos trazer aqui dois personagens importantes do jogo para a gente finalizar essa análise aí de Arsenal e Atlético de Madrid, consequentemente o Breakfast News de hoje, começando com Monsieur Arsène Wenger. It's not about blaming individuals, it's about the whole team is very disappointed and down. So for us to have a chance to qualify is first to rebuild. Yes, we created the anticlimax by giving a goal away. Ele fala assim, a gente não tem que analisar a questão individualmente, né? Se alguém teve um culpado pelo empate, né, que foi considerado quase que uma derrota ontem para o Arsenal, teve que reconstruir o time, né, nos momentos difíceis, mas que não ganhar em casa com um jogador a mais foi um anticlímax, né, que evidentemente ajuda a afastar o time do seu principal objetivo. Isso aí cria um anticlímax, até em relação ao torcedor que ontem criou uma atmosfera muito legal, apoiou o tempo todo, mas o Wenger tem noção de que deu uma baixada um pouco, né, na empolgação da torcida. De qualquer maneira, tem o jogo da volta e já o carrasco, né, do time inglês, o Griezmann, falou pouco, mas disse muito. Ouais, ça c'est l'Atlético, c'est voilà, on est tous derrière une équipe qui travaille ensemble et voilà, c'est des matchs qu'on aime, essayer de marquer un but sur un contre et c'est ce qu'on a fait, donc on est vraiment très heureux. Ele falou assim, olha, o Atlético de Madrid tem uma identidade, ele tem um estilo de jogo próprio, os jogadores trabalham muito, né, trabalham duro juntos, e que o tipo de jogo que eles mais gostam é exatamente essa partida em que ninguém mais acredita neles, né, e eles vão lá e marcam gol, vão lá e conseguem dar uma resposta, e por tudo isso eles estão muito felizes. Zé Boquinha, Arsène Wenger de um lado, Griezmann do outro. O Arsenal deixou de escapar ontem a sua classificação, né? O jogo era para ganhar
uma diferença maior de gols, até, uns 3 gols pelo menos, mas deixou escapar, e agora o bicho pega, né? Em Madrid, o Atlético de Madrid já é um time feroz, porque o Simeone foi um jogador feroz. E feroz no bom sentido, né? Aquele time que não entrega rapadura nunca. O Simeone era um dos argentinos que eu mais odiava, né? Porque o que ele batia em jogador brasileiro era uma festa, né? Quando jogava com a seleção brasileira. Eu falava, não dá para eu jogar 5 minutos contra ele, para dar uma quebrada nele. E o Simeone passa isso pro time, né? Ele faz o time ter... É o lado bom dele, né? Que é aquele entusiasmo, aquela vontade de ir para cima e ganhar. Dificilmente vai perder essa classificação, não tenho a menor dúvida. E eu queria só, acabei de ver aqui na televisão uma notícia auspiciosa ao futebol brasileiro. Diga lá, Zé. A FIFA acabou de punir o Marco Polo Del Nero, foi banido do futebol. Dá uma olhada aí se você acha isso. Isso já era esperado, né, Zé? Mas é aquela história. Em termos de Brasil, sabe o que vai acontecer? Ele vai estar banido do futebol. Nada. Mas quem vai continuar comandando a CBF, Zé Boquinha? Por debaixo dos panos. Diga para mim. Você acha que é o atual presidente lá, o Rogério Caboclo, que vai comandar a CBF para valer? Claro que não. Essa é uma notícia, claro, é importante. Você veio, assim, registrou com brilhantismo, mas tudo bem, ele foi banido do futebol, mas como nós estamos no Brasil, podemos dizer pero no mucho, né, Notari? É verdade. E aí fica, né, uma situação difícil até pro atual presidente, né? Como que vai ser essa relação aí? Qual vai ser a interferência que vai ser dada às escuras, né? Não sei. Mas eu acho que é importante que pelo menos as decisões sejam tomadas, entendeu? Mesmo que realmente não surta tanto efeito, pelo menos ali há uma situação que fala assim, olha, não, você está fora. Se a gente descobrir que você está, de alguma forma, apitando aqui, você a coisa vai piorar ainda mais para o seu lado. Eu acho que isso é importante, pelo menos a decisão existe, seja pública. Bom, e hoje mais uma notícia aqui no futebol internacional. Antes de eu dar essa notícia especificamente, eu não posso deixar de dar uma provocada no Zé Boquinha. Ô Zé, eu até falei ontem para o Salgueiro, durante o plantão da Liga Europa, o seguinte, depois que acabou o jogo do Arsenal, eu falei, Salgueiro, a sorte do Wenger é que ele já anunciou que vai deixar o time depois que acabar a temporada. Porque senão, qual seria a primeira pergunta na coletiva depois do jogo de ontem, hein, Zé Boquinha, para o Wenger? Como é que você deixou empatar jogando com um a mais, né? Não, depois desse resultado, o senhor vai continuar no comando do time? Assim mesmo, o senhor quer continuar? O senhor insiste em continuar? Ontem, pelo menos, ele se livrou, porque ele já anunciou que vai sair. Porque ele não aguentava mais responder isso, Notari. Toda a entrevista do Wenger, a cada tropeço do Arsenal, o senhor vai continuar no Arsenal na próxima temporada? Ontem ele escapou. Agora teve um que também não escapou, né? Isso aí também era outra bola cantada, né? Bola 7 na caçapa do meio, que ele não continuaria no clube onde estava trabalhando. O Unai Emery não é mais o técnico do Paris Saint-Germain, Zé Boquinha. Mas isso, quem que não sabia, né? Você dá um Concorde para um piloto de teco-teco, vai fazer. Como é que o cara vai segurar? Pô, não tem condição, né? Tem que contratar um técnico de nome. É o que está acontecendo com o Flamengo. Nós estamos falando isso do Flamengo e o bicho vai pegar logo no Flamengo, não tem a menor dúvida. Você tem um monte de jogadores grandes e contrata um técnico interino, né? Um cara que vem da base, né? Você tem que contratar um técnico de renome. Um cara que o jogador olhe de baixo para cima. Mesmo eu sendo o Neymar, o Cavani, olho para o cara e falo, pô, esse cara tem história. Temos que ouvir o que ele fala, ele conhece o jogo. É por aí, né? É isso aí. Bom, isso aí acaba com aquela tese, né, Zé Boquinha, que você já ouviu, inclusive, quando era nos seus tempos ainda de técnico de basquete, que, quando tem um monte de jogador bom, qualquer um pode comandar o time, né, Zé? Tem gente que pensa assim, né? Isso me falou uma vez o dirigente, ele falou, se eu contratar 10 jogadores de seleção brasileira, eu não preciso de você de técnico, o roupeiro do time dirige.
Falei, por isso que o basquete brasileiro está sempre emperrado, né? Por gente como você, com essa inteligência, né? Você tem 10 caras de seleção brasileira, você tem que colocar um técnico de seleção brasileira para dirigir. O cara respeitar, senão vai virar uma bagunça rapidamente. É verdade. Nenhuma surpresa, né, Notari, a saída do Unai Emery. Quando começaram a falar da saída dele, eu me lembro que 2 técnicos portugueses estavam sendo cotados. Um técnico que está na Ucrânia, se eu não me engano, no Shakhtar, e tem um outro também. Os técnicos. Boas. Isso. Os portugueses são muito bem vistos no futebol francês, né, Notari? São. Mas você sabe que desde o final do ano passado já se fala, já tem uma lista que circula de nomes que poderiam assumir o Paris Saint-Germain. Dentre eles, o nome do André Villas-Boas, né, que é um deles, e até o do Simeone, que a gente falou agora há pouco dele aí, né, que jogou ontem, é um nome cotado também. Né? Tem uma lista de nomes. O sonho mesmo é ter o Guardiola, né? Claro. Mas acho que esse sonho não vai ser. Não vai ser eu acho que o Guardiola. Mas tem uma lista, tem muitos nomes que se fala, que são citados como substituto, eventual substituto de Unai Emery. Agora, o Guardiola, eu acho que a sequência dele vai ser a seguinte: ele renova com o City, pega uma seleção e encerra a carreira. Acho que não tem muito mais. O Guardiola, eu acho que vai ser assim. Ele quer e vai tentar de qualquer jeito dar o título da Champions pro City. Ele foi contratado para isso. Depois ele deve dirigir alguma seleção, que eu acho que é o caminho natural dele. E aí, provavelmente, encerra a carreira por cima o Pepe Guardiola. Bom, logo mais no Upgrade, vamos ter notícias sobre a despedida de Iniesta do Barcelona, Notari? Sim, estamos preparando aqui o material já do Iniesta, né? E o Unai Emery também será lembrado novamente para os nossos ouvintes, né? Para que isso já fique também para todos que acompanham a Rádio Futebol Clube. E só para confirmar o nome que você falou, que eu tinha me esquecido, o técnico do Shakhtar é o Paulo Fonseca. Isso, exatamente, é isso aí. É que é muita coisa, às vezes a cabeça dá uma travada. Zé Boquinha, grande abraço, foi um prazer tê-lo mais uma vez aqui no Breakfast News, Zé. Valeu, Lima, grande abraço. Muito bem, então, só confirmando, o Iniesta já anunciou, né, o seu adeus ao Barcelona no final da temporada, né? E todos os detalhes sobre a saída do Iniesta você vai acompanhar logo mais no Upgrade a partir das 18h, com o Notari trazendo material especial lá direto da Europa para a gente. Fique ligado, vamos falar também sobre a Liga Europa, a Champions League, essa saída do Unai Emery do Paris Saint-Germain, enfim, muita notícia do futebol internacional e projetando também a terceira rodada do Brasileirão 2018, que começa amanhã. Notari, grande abraço e até logo mais, hein? Um abraço para você, Lima, para o Zé Boquinha, para os nossos ouvintes. Um abração, até mais. Beleza, estamos encerrando mais uma edição do Breakfast News. Se você não acompanhou o programa inteiro, não tem problema, ele vai ficar arquivado em podcast. Aí você pode ouvir quando quiser, como quiser. Acesse www.radiofutebolclube.com.br e curta a nossa programação no seu celular, no tablet ou no computador. A qualquer momento tem o Click Time atualizando as informações do esporte. Logo mais às 18h, o Upgrade. Rádio Futebol Clube. Somos apaixonados por esportes.